Qual que foi o evento que te transformou de menino pra homem? Essa é uma boa pergunta. Quer ouvir mesmo? Ah, se você quiser falar. É meio triste, cara. Mas posso falar. Como eu disse, eu não era um menino bobo, nunca fui. Então, assim, nunca fui mesmo. Se eu fosse falar isso, nunca fui bobo, sempre fui atento. Minha mãe sempre falou comigo as coisas, né? Porque meu pai quebrou várias vezes. Meu pai era médico, virou industrial, né? E ali naquele período antes do Collor, no Collor, assim, quebrou várias vezes, né? Então a gente sempre teve para ir. Então acho que primeiro ponto, eu acho que as falências do meu pai me ajudaram muito, né? Não, deve ter sido ruim, foi ruim para ele, para mim foi muito bom. Não ir pro colégio com carro, ir pro colégio de Fusca ou a pé, né? Sofá rasgado em casa, parede descascando, porque eu não tinha mesmo, né? As coisas foram muito boas para mim. Perfeito? Muito boas para mim. Então, acho que de largada... Mas por quê também? Eu não era pobre. Eu nunca fui pobre, né? Eu não vivia como pobre, mas materialmente eu não tinha as coisas. Não sei se dá para entender o que é isso. Meu pai era médico, porra. Meu pai era louro de olho azul, médico, industrial. Então, assim, socialmente eu era visto como alguém que tinha dinheiro, mas de verdade a gente não tinha bens. Isso foi muito bom para mim. Me colocou num lugar existencial muito foda mesmo, eu acho, sabe? Então eu não me via como vítima ou como alguém que não... Não. Acho que dá pra entender isso. Isso formou o meu caráter ali na infância. E sempre valorizei isso. Achava muito maneiro sair às vezes com um amigo e não ter dinheiro. Minha mãe não me dava dinheiro pra ir comer um negócio no Bob's ou tomar, sei lá, um Guaraná. Cara, eu saía com os moleques no centro da cidade. Eu ia a pé da 28 de setembro. Eu tava mostrando pros meus filhos hoje esses dias. Cara, eu ia a pé da 28 de setembro até o centro da cidade. Encontrava os moleques lá, íamos na Uruguaiana, comprava não sei o quê. Eles paravam pra comer no Bob's e tal, e eu não comia nada. E achava normal. Não ficava assim, olhando. Não, tá bom, pô. Eu nem era visto como alguém que não tinha, como eu disse, meu pai era industrial, né? Então, os meus amigos me viam como alguém que tinha posses, né? Mas eu, de fato, não tinha um dinheiro pra comprar as coisas. Isso era maneiraço. Então, eu cresci com alguma responsabilidade já, desde novinho. Quando eu tinha 18 anos, já aconteceu uma tragédia na minha família. Uma tragédia na minha família. Uma pessoa... não vou ficar falando nomes só para nome. Uma pessoa próxima se separou e aí levou os filhos para passar o final de semana com eles. A esposa dele, que era, né, da minha família, fulano não volta, tá? Tinha que entregar as crianças domingo à noite, vamos supor. Era segunda à tarde, ele não voltava e não atende o telefone. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Eu pensei, tinha 18 anos, eu falei, deu merda. Não é que ele não tá voltando, não, é que ele não vai voltar. Eu sabia onde ele estava, liguei pro caseiro da casa de praia do meu avô, o caseiro atendeu, eu falei assim, fulano, vai até a casa do cara, chama, se ele não atender, pode arrombar a porta. Eu com 18 anos eu tomei essa decisão, né? Ele entrou lá, arrombou a porta e de fato encontrou uma tragédia irreversível na frente dele, né? O sujeito e as duas crianças, né? Beleza? Me ligou e me contou essa história. Então, chamei meu pai e falei, fulano, pai, aconteceu isso. Aí meu pai, porra, tá de brincadeira? Ficar brincando com um negócio desse, todo mundo nervoso. Eu falei, não, aconteceu, né? O caseiro acabou de me contar, eu falei pra ele lá, aquele choque, então a gente foi de carro, morava no mesmo condomínio, foi de carro, deu a notícia pra mãe das crianças, que tinha acontecido uma tragédia, não dissemos o que era, uma tragédia. Eu, meu pai e um outro tio pegamos o carro e fomos até a casa de praia, 2 horas de distância daqui. Chegando lá, eu vi uma coisa que eu achei perturbadora para mim. Os adultos, ou seja, meu pai e meu tio, não entraram na casa. Ficaram de fora. E eu entrei. Eu queria ver aquilo para, se fosse necessário, dar o testemunho depois do que tinha acontecido. Então eu entrei e vi a cena. Saí de lá, fomos até o IML, e chegando no IML, o meu pai e meu tio, curiosamente, falaram assim para mim, Ítalo, você pode entrar lá e acompanhar a necrópsia porque você faz medicina? O negócio, falei, meu pai é médico, né? Aí ali eu olhei e falei, cara, eu entendi. Eu vou ter que ser o adulto da história. E entrei e acompanhei lá acompanhei a necrópsia. Não vou dar o testemunho aqui porque é um negócio brutal, né? O que aconteceu lá dentro. Então ali foi o divisor de águas pra mim. Eu falei, cara, eu não sou mais alguém que os adultos não contam, e mais, eu acho que os adultos vão precisar contar comigo. Rapidamente vou precisar ser mais adulto do que todos eles.
Foi uma coisa que aconteceu no meu interior naquele momento. Então, acho que esse foi o evento que, apesar de eu nunca ter sido bobo ou desconectado, ali foi um evento de maturidade autoassumida. Porque eu podia ter dito não. Falei, não vou entrar aí, tá doido? Pô, não quero. Eu podia ter tirado o corpo fora. Falei, não, eu vou. Né? Primeiro eu entrei na casa, depois eu fui no IML e entrei lá. Então, a partir dali, acho que eu puxei para mim uma responsabilidade de ser uma referência e cuidar dos adultos. Porque eles me botaram nessa posição também, entendeu? E tento pautar minha vida assim desde então, né? É uma coisa. Eu olhando essa história, eu acho que a questão é que teu pai tinha tanta noção da vida por ser mais velho que ele entendia a gravidade da tragédia, né? Você talvez com 18 anos não entendesse com tanta clareza o tamanho da tragédia. E eu, com 40 anos, eu tô começando a entender que eu também não vou viver para sempre. E eu vi meu pai sempre muito forte a vida inteira, mas quando ele ficou mais velho, começou a fragilizar. Sim. Meu pai não era a pessoa que chorava. Maneiro. Então, acho que existe uma curva da gente ficar fortão, se achar o Átila e depois começar a ter esse senso de sensibilidade com a família e tal. Como é que você se vê hoje em dia no auge da capacidade física, que tu tá aí saradão, auge da capacidade intelectual, auge da capacidade financeira? Como é que você entende o teu lugar dentro do mundo para o ego não explodir, tipo assim, eu sou dono do mundo, é isso? Tá. Eu tenho religião, né, William? E tento ter mesmo, assim, quando eu falo que tenho religião, é que eu me declaro. Eu tento fazer as coisinhas todo dia, sabe? Digo, sei lá, faço oração, não sei o quê, vou à missa, me confesso e tal, não sei o quê. Então, eu tenho uma meta que um amigo meu me contou isso quando eu tinha 18 anos também. Foi ali perto desse evento, inclusive. Perto desse evento, um amigo meu chamado Henrique Cal me levou num centro do Opus Dei, lá na Tijuca. Ele me apresentou para aquele centro, aí eu olhei para aquilo e falei, cara, gostei do centro, cara, isso aqui é muito interessante e tal, não sei o quê. Mas ali eu ouvi pela primeira vez um negócio que eu acho que era o que eu já queria, mas não sabia que isso existia e não sabia como falar. Ele me falou uma coisa e o pessoal lá me disse, olha, pelo menos logo nisso eu entendi qual que era a história. A história é a seguinte, todo ser humano toda pessoa, ela é chamada para a santidade, ok? O que é santidade? Viver uma vida de intimidade com Deus. E realizar coisas grandes, independente do tamanho. Coisas grandes não depende do fundar uma cidade, não, coisas grandes, mas independente do tamanho delas, né? Por exemplo, a gente está falando do motorista de Uber. Um sujeito que dirige a Uber com noção de transcendência, que ele presta um serviço para o outro e para Deus, ele está fazendo uma coisa grande no seu dia. Ele está dando sentido para cada segundo da sua existência. Pronto, essa coisa entrou na minha cabeça mesmo, no meu coração naquele dia. Eu falei, porra, eu sou chamado para ser santo de altar. Foi um negócio que me fez sentido, mas, cara, né? Eu falei, porra, essa é a coisa. Ou seja, a minha métrica, eu sou um sujeito de métrica, né? Eu tenho uma empresa aqui, as planilhas ali, tudo abertinho, não sei o que, eu sou um sujeito de métrica. O meu alvo, ele não é um alvo material, e não é mesmo. Até porque eu tenho uma formação que vem dessa... O meu pai era uma pessoa muito respeitada, eu amava meu pai, apesar dele ter falido várias vezes. Então, desde a largada, para mim ficou claro que o alvo não era exatamente a posse de um corpo perfeito, dinheiro no banco. Quando eu estava noivo, eu namoro a Samia desde 17 anos, né? Então, quando a gente estava ali chegando perto para casar, eu resolvi ter uma conversa muito séria com ela. Então, a gente foi no Recreio Shopping. Foi no Recreio Shopping, tá? A gente foi no Recreio Shopping, sentei ali com ela e falei assim, Samia, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar, eu tenho uma vida intelectual, eu vou seguir esse caminho na vida, né? Acho que é isso que eu tenho que fazer diante de Deus mesmo, sabe? Então, a gente não vai ter dinheiro. Beleza? A gente não vai ter dinheiro. Você vai casar com uma pessoa, com um marido que é competente, que é inteligente, você vai ver as tuas amigas tendo bolsa da Louis Vuitton, tendo sapato da Dolce & Gabbana e você não vai ter. A gente provavelmente vai morar num apartamento de 2 quartos, no Meyer. Eu falei isso pra ela, esperando qualquer coisa, né? Aí ela pegou e falou assim, claro, tá bom, não tem problema nenhum, me deu um beijo, vamos casar. Então, não é uma coisa que eu tô falando da boca pra fora, foi a nossa conversa de noivado, entendeu? O pedido do noivado foi assim, falou, essa vai ser a nossa vida, tá dentro, né? E ela falou, claro, tá bem. Então, assim, desde o início, a minha métrica não é isso. Isso aconteceu, Uli, entende? Eu tenho dinheiro? Tenho, né? Sei lá, as pessoas me conhecem? Algumas me conhecem, sou famoso? Posso ser governador do Rio? Posso, sei lá. Mas a minha métrica é uma outra, bicho. Eu tô buscando uma outra coisa.
que é mais difícil, mas mais acessível. Foi o que você falou bem no iniciozinho aqui, né, da live. A abertura da live eu achei maravilhosa. Falei, cara, buscar a Deus, conhecer a Deus é mais difícil, mas é mais acessível, porra. Mais difícil por quê? Porque tu tem que comprometer todo o teu espírito. O trabalho você não precisa comprometer todo o teu espírito. Você compromete mais horas do dia, algumas capacidades intelectuais e pronto, né? Então essa é a minha parada. O que acabou acontecendo aqui é maneiro. Mas por que isso não infla o meu ego? Quando eu falo que não infla o meu ego, é que não infla mesmo. Porque onde eu quero chegar tá tão longe, cara. Assim, na minha métrica, o meu alvo, ele tá tão distante ainda que, porra, não tem como eu estar com o ego inflado. Eu tô, na verdade, humilhado. Eu tenho 40 anos e, porra, ainda tô aqui, cara. Sacou? Que Deus me dê mais uns anos de vida, mais benevolência, mais misericórdia, que eu possa responder com mais fidelidade, entendeu? Porque, caralho, eu continuo tendo esse mau gênio que eu tenho de, às vezes, brigar com as pessoas, que beira, às vezes, a injustiça, porra. É um mau jeito. Eu peço a Deus pra me ajudar, tento, mas eu sou feito de uma madeira que, porra, aquilo ali, aquela parte da madeira tem um nó ali, maldito, que tem que ser lixado. Acho que até o fim da vida vai ter que ser lixado, entende ou não? Uhum. Agora, outras coisas, eu falei, porra, agradeço a Deus, eu era um cara muito preguiçoso. De natureza, eu sou meio preguiçoso. Né? Se deixar, eu durmo 12 horas por dia, 14 horas por dia, entendeu? Se deixar, eu acordo 11 da manhã. Eu não sou um cara igual meu pai. Meu pai acordava 6h30 pra ir velejar e andar na praia e o cacete, sempre animado. Eu não sou esse cara. Não sou esse cara, né? Mas isso, essa onda da preguiça, por exemplo, foi um negócio, porra, Deus me ajudou a vencer essa porra. Cara, eu trabalho com muita consistência, entendeu? Sei lá, não acordo 10 da manhã, acordo na hora que tem que acordar. A família que Deus que a gente formou também nem permite que eu acorde 11 da manhã, né? Bem, hoje eu poderia acordar 11 da manhã. Minha casa tem empregadas, né? Eu tenho uma esposa muito boa. Meus filhos já estão mais velhos. Bem, eu tenho uma bebezinha agora, mas que também é a Samia que cuida mais dela. O negócio da preguiça, por exemplo, ele resolveu. Algumas coisas estão resolvidas, entre aspas, nada está resolvido enquanto a gente está vivo, a gente sempre pode cair de novo, né? Mas assim, estão caminhando. Outras eu ainda tenho. Então, como é que eu vou ficar com o ego inflado? Eu tô humilhado, porra. Falei, caralho,